Olá, sou Amarildo Diniz, professor de atualidades da Central de Concursos. Nossa aula de hoje vai priorizar a sociedade brasileira, questões sociais, problemas sociais que foram destaque na mídia durante o ano de 2016. No módulo 1, novos indicadores sobre a população do Brasil divulgados pelo IBGE. Também a questão da mudança na pirâmide etária do Brasil e a questão da reforma na Previdência proposta pelo governo Temer e também as mudanças em relação à dinâmica migratória de haitianos em relação ao Brasil. Pois bem, alguns indicadores sobre população mundial. A população absoluta do mundo é de cerca de 7 bilhões de habitantes. A maior parte dessa população está em áreas urbanas. O IBGE, agora em 2016, divulgou novos dados sobre a população do Brasil. A população brasileira é de 206 milhões de habitantes, sendo o quinto país mais populoso do mundo. A densidade demográfica do Brasil é baixa, apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, trata-se de um país pouco povoado. Agora a gente vai dar uma olhadinha no mapa para verificar como anda a distribuição geográfica da população do país. Nós temos aqui uma anamorfose, que é um mapa proporcional ao tema, nesse caso a distribuição da população. Notem que a população do Brasil tem uma distribuição desigual, está bastante concentrada na faixa litorânea. E as regiões mais populosas são a região sudeste, como a gente verifica no mapa, as áreas ali com concentração demográfica em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Em seguida, a região nordeste e, posteriormente, a região sul do Brasil. O norte e o centro-oeste possuem populações relativamente pequenas. Nos últimos anos, a distribuição da população nas cidades sofreu alterações. A gente vai dar uma olhadinha agora numa tabela que mostra as cidades mais populosas do Brasil, conforme dados recentes. Olha só. Veja as cidades com as maiores populações do país. Em primeira posição, é claro, São Paulo, que é a metrópole global do Brasil, com influência internacional, e é a grande metrópole nacional. 12 milhões de habitantes. Na segunda posição, o Rio de Janeiro, com cerca de 6 milhões de habitantes. Mas qual é a grande novidade em 2016? É a ascensão de Brasília para a terceira posição, a terceira maior cidade do Brasil, com 2,9 milhões de habitantes, superando Salvador. Em seguida temos Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e Porto Alegre. Nas imagens, os contrastes da capital federal, Brasília. Temos a Brasília de cartão postal, com a administração federal e as habitações para as classes alta, média, média alta, contrastando com a periferia do Distrito Federal, as antigas cidades satélites como Ceilândia, que apresentam graves problemas de moradia, saneamento básico e também problemas ambientais severos. Sobre o crescimento da população do Brasil. O crescimento da população do Brasil é baixo. O Brasil está crescendo apenas 0,8% ao ano. Crescimento muito abaixo do esperado. Isso deve-se à queda da taxa de natalidade no país, que é a taxa de nascimentos, e a queda também da taxa de fecundidade. A gente vai examinar agora um gráfico. Observe o gráfico, taxa de fecundidade,
que é o número de filhos por mulher na idade fértil, entre 1940 e 2010, no Brasil, conforme os últimos censos. Notem que em 1960, as brasileiras tinham, em média, 6,3 filhos na idade fértil. Aí vai caindo ao longo das últimas décadas. E no último censo, em 2010, era 1,9 filhos apenas. Bom, já caiu novamente esse indicador. Agora, a nova taxa de fecundidade do Brasil é de 1,7 filhos por mulher na idade fértil. Agora a gente vai examinar um outro mapa que mostra a transformação da dinâmica demográfica do Brasil. Observem, esse mapa foi retirado da síntese de indicadores sociais do Brasil, divulgada anualmente pelo IBGE. É o mapa dos casais sem filhos. Proporção dos arranjos familiares com um casal sem filhos por unidade da federação. E vamos comparar dois períodos, 2004 com 2013. Observem o seguinte, ali na legenda, a categoria que está em marrom escuro, a partir de 17,5% de casais sem filhos, que é a categoria que tem o maior percentual. Em 2004, essa categoria tinha só 2 estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em cerca de uma década, em 2013, a questão mudou, uma transformação importante. Nesta categoria, que é a maior de casais sem filhos, agora temos todos os estados do Sul, todos os estados do Sudeste, todos os estados do Centro-Oeste, e também Rondônia, Tocantins, Roraima, Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, como os estados com a maior proporção de casais sem filhos. Muitos deles que tomaram realmente a decisão de não ter filhos. A queda da taxa de natalidade no Brasil, vertiginosa nos últimos anos, está provocando uma transformação na pirâmide etária do país. Vamos examinar a sequência de pirâmides etárias nas imagens a seguir. Observe as imagens, composição da população por faixas de idade. Lembrando que as pirâmides etárias são divididas por faixas de idade e também entre homens e mulheres, como vocês podem observar. Nós temos 3 pirâmides, 1980, 2011 e a previsão para o futuro, 2040. Notem o seguinte, com a queda da taxa de natalidade, está acontecendo uma diminuição do percentual de jovens no Brasil. Entre 0 e 19 anos, a gente observa uma redução da proporção de jovens em relação ao total da população. Temos também uma elevação da expectativa de vida, que está fazendo aumentar a proporção de adultos e principalmente de idosos, que é o miolo ali da pirâmide, entre 20 anos e 59 anos. Os adultos e os idosos a partir de 60 anos. Expectativa de vida no Brasil aumentou para 75,2 anos. A mulherada vive mais 78,8 anos, enquanto os homens morrem facinho 71,6 anos. Apesar do aumento da expectativa de vida no Brasil para 75 anos, nós temos uma desigualdade entre os estados brasileiros que possuem diferentes condições socioeconômicas, de saúde, de educação. Então nós temos disparidades grandes no Brasil. Vamos observar com o próximo gráfico. Expectativa de vida nos estados brasileiros. Observamos o seguinte, Santa Catarina é o estado
com maior expectativa de vida no país, 78,4 anos, seguido do Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo. Os estados com expectativa de vida mais baixa, Alagoas, Piauí e o Maranhão, apenas com 70 anos. Portanto, a distância no Brasil entre os estados com melhor condição de saúde e educação, como Santa Catarina, e os estados mais pobres do Nordeste, com piores condições sociais, chega a beirar uma década. A questão é, quais seriam as políticas públicas considerando a mudança na pirâmide etária do Brasil? Observa-se o seguinte, nós temos uma diminuição do percentual de jovens no Brasil para cerca de 33%. Com essa redução do percentual de jovens, é fundamental que o governo, que a sociedade, faça um maior investimento em educação, tanto educação fundamental, ensino médio e também ensino superior para crianças, adolescentes e jovens. Os adultos são 56% da população, e isso provoca um aumento da população economicamente ativa, que é formada por trabalhadores, mas também por desempregados. Portanto, para os adultos é fundamental estimular o crescimento da economia e a geração de empregos formais, arrecadando inclusive para a Previdência. Assim, o Brasil precisa aproveitar o bônus demográfico, que é esse período em que a gente tem mais população economicamente ativa do que dependentes. Os dependentes seriam, não é, os jovens e a terceira idade. Ou seja, o Brasil precisa aproveitar esta fase de bônus demográfico para fazer a economia crescer, enriquecer o país, visto que o risco para o futuro pode ser um envelhecimento da população numa situação socioeconômica bastante difícil. O percentual de idosos no Brasil é superior a 10% na atualidade. Esse aumento da proporção de idosos do Brasil, decorrente da elevação da expectativa de vida, vai causar um grande impacto sobre as políticas governamentais, principalmente o aumento dos gastos com previdência social e com saúde pública. Lembrando que em 2016 existe a possibilidade de aprovação de uma reforma na Previdência Social pelo governo Temer aqui no Brasil. E a reforma na Previdência tem como argumento, inclusive, a questão da elevação da expectativa de vida do país. Normalmente, as reformas na Previdência incluem o aumento da idade de aposentadoria, o fim de aposentadorias especiais para categorias em específico e uma aproximação entre a idade de aposentadoria de homens e mulheres. A partir dos anos 2000, se consolidaram duas categorias relevantes na população brasileira. A geração canguru, que é aquele pessoal entre 25 até 34 anos de idade que continuam morando com os pais. Isso deve-se a problemas financeiros, prolongamento dos estudos, maior comodidade em estar morando com os pais. Isso tem o seguinte impacto, não é? A geração canguru acaba casando mais tarde ou não casando, e isso repercute numa queda de taxa de natalidade no país. A outra geração que ganhou destaque, infelizmente, foi a geração neném. Não estudam e não trabalham. Pessoal que está aí na faixa entre 15 e 29 anos, que está fora do mercado de trabalho e também não está estudando. Durante os anos 2000, esse pessoal era fundamentalmente sustentado pelos pais e avós. O grande problema é que o Brasil entrou numa crise econômica muito grave e os pais desse pessoal estão perdendo emprego. E quando essa geração neném agora tenta entrar no mercado de trabalho, dificilmente consegue emprego porque não estudou e não se qualificou. E isso
vai causar um problema bastante sério para o Estado brasileiro e para a previdência social e também para o crescimento da economia do país no futuro. Anos atrás, quando o Brasil tinha um crescimento econômico maior, imigrantes do mundo inteiro, do Haiti, da África, estavam vindo para o Brasil em massa, visto que o Brasil estava próspero, tinha geração de emprego no Brasil. Essa dinâmica começa a se alterar a partir de 2015. Os haitianos, por exemplo, eles vieram para o Brasil a partir do terremoto que devastou o país em 2010. Entram no Brasil pela Amazônia, principalmente pelo estado do Acre, município de Brasileia. Entrando no Brasil pelo Acre, se espalham pelo país, indo para a região norte como um todo, região centro-oeste, principalmente para o sudeste e para o sul do Brasil. No Brasil, os haitianos se constituíram em mão de obra barata no setor de comércio, serviços, construção civil. Vamos examinar o mapa. No mapa nós temos os fluxos migratórios de haitianos a partir de 2010. Observem, eles saem do Haiti, ali na América Central, na região do Caribe, eles vão para a República Dominicana, da República Dominicana eles vão para o Panamá, do Panamá eles vão para o Equador e para o Peru, atravessam o deserto peruano, a Cordilheira dos Andes e parte da floresta amazônica, chegando ao Acre. E do Acre se espalham por vários estados brasileiros em busca de trabalho e melhores condições de vida. Qual o impacto da crise econômica brasileira sobre a migração de haitianos? Teve uma queda de 96% de entrada de haitianos no país. E muitos haitianos que vieram para o Brasil agora estão deixando o país, estão indo para o Chile e estão tentando entrar nos Estados Unidos. Então eles migram para países vizinhos, aqui na América do Sul, tentam chegar à América Central, tentam chegar ao México para atingir o território americano. Vamos observar uma foto. Observem a foto, haitianos que vieram inicialmente para o Brasil, agora em um ônibus rumo ao Chile, país que recebeu milhares de imigrantes haitianos nos últimos meses. Nos últimos anos, muitos imigrantes provenientes da África, provenientes do Haiti e do Oriente Médio, que chegaram ao Brasil, receberam o apoio de várias entidades, inclusive da Prefeitura de São Paulo, e grupos como o Educafro, inclusive com aulas de português para eles se adaptarem à sociedade brasileira. Vamos agora para o Você Aprendeu. População absoluta do Brasil, 206 milhões de habitantes. Crescimento da população de apenas 0,8% ao ano. Teve queda da taxa de natalidade, também teve queda da taxa de fecundidade para cerca de 1,7 filhos por mulher na idade fértil, com a redução do percentual de jovens. Elevação do percentual de idosos para cerca de 11%, devido à elevação da expectativa de vida para 75,2 anos. Argumento utilizado pelo governo Temer para a reforma na Previdência Social. Bônus demográfico é quando a população economicamente ativa está em percentual superior aos dependentes, jovens e idosos. Aí o país precisa aproveitar esse período para fazer a economia crescer. Geração canguru, pessoas entre 25 e 34 anos que moram ainda com os pais. Geração neném, jovens que não estudam e não trabalham. Devido à crise econômica, imigrantes haitianos que vieram para o Brasil estão indo em direção ao Chile e Estados Unidos agora em 2016. Vamos resolver um exercício. Identifique o fenômeno demográfico observável na evolução das pirâmides etárias do Brasil
que justificaria a reforma na Previdência Social, proposta no governo Temer. Observem as pirâmides etárias de 2013, 2040 e 2060, previsão. Então vamos às alternativas, vamos lá. A redução da taxa de natalidade, incorreto. B, diminuição da taxa de fecundidade, incorreto. Vamos a C, elevação da mortalidade infantil, errado. D, aumento no percentual de jovens, incorreto, está reduzindo o percentual de jovens. E E, aumento na expectativa de vida, correto. Portanto, ficamos com a alternativa E, visto que o aumento na expectativa de vida eleva a proporção de idosos e acarreta mais custos para a Previdência Social, justificando a futura reforma na Previdência brasileira. Encerramos o módulo, nos vemos no próximo. No módulo 2, a gente vai se concentrar no Índice de Desenvolvimento Humano, na questão da desigualdade social no Brasil e indicadores de educação. O principal indicador social existente no mundo, o mais popular, o que mais aparece na mídia é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Aí você precisa saber quais são os indicadores que entram no cálculo do IDH. Primeiro indicador, renda per capita, que é a renda por habitante. É dividir o Produto Interno Bruto, PIB, pela população do país. O segundo indicador é o indicador de saúde, que é a expectativa de vida em anos. O terceiro indicador é de educação, é a média de anos de estudo, isto é, quantos anos a pessoa ficou na escola a partir aí dos dados etários de 15 anos em diante. E também expectativa, né, de anos de estudo. Agora a gente vai dar uma olhadinha no mapa do IDH. Mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. Observem no mapa que nós temos 4 categorias de nível de desenvolvimento humano. Muito alto, que são os melhores países, com alta renda per capita, alta expectativa de vida e alta escolaridade. Aí temos a segunda classe, que é o IDH alto ou elevado. Depois IDH médio e os países com a pior situação social, com IDH baixo. Notem que no IDH mais recente, a Noruega ficou em primeiro lugar, IDH muito elevado. O Brasil, né, que está em verdinho, ficou na posição 75, posição inferior até do que países vizinhos como Chile e Argentina. E em último lugar, o pior país do mundo é o Níger, na África, que tem baixa expectativa de vida, baixa renda per capita e também um nível educacional bastante precário. O IDH é um método que pode ser utilizado tanto para os países, tanto para estados dentro dos países e também para municípios. Vamos dar uma olhadinha na evolução do IDH do Brasil, na sequência de mapas, a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano dos estados brasileiros. 1991, notem que o Brasil era muito ruim, a maioria dos estados tinha IDH muito baixo, os estados em laranja, todos os estados do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Minas Gerais. Melhorzinhos, os estados do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já nos anos 2000, a situação tinha melhorado. Aumenta o número de estados com IDH médio
IDH alto para São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Já em 2010, o Brasil já apresenta uma boa melhora no Índice de Desenvolvimento Humano, já com diversos estados, todos os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Distrito Federal, com IDH alto. Agora a gente vai dar uma olhada numa tabela. A tabela mostra o ranking do IDH dos estados brasileiros. Primeira posição para o Distrito Federal, seguido de Santa Catarina e São Paulo. E os piores, Maranhão, o Pará e Alagoas na última posição. O Brasil é um país que apresenta uma elevada concentração de renda, uma má distribuição de renda. Vamos examinar a tabela a seguir. Observem a tabela, Brasil, distribuição de renda, isto é, percentual de renda apropriada por segmentos da população. No Brasil, os 60% mais pobres da população ficam com 24% da riqueza, os 30% intermediários, que são segmentos da classe média, com 34,3% da renda, e os 10% mais ricos, que é a população de classe alta e também a população de classe média alta, que fica com cerca de 41% da renda do país. A foto a seguir destaca a desigualdade social brasileira. Contraste entre a classe média alta e a população que vive nas favelas. O índice de Gini é utilizado para a medição da desigualdade social nos países. No índice de Gini, que é o contrário do índice de desenvolvimento humano, quanto mais perto de zero, mais igualitário, melhor a distribuição de renda. Quanto mais perto de 1, mais desigual, pior a distribuição de renda. Vamos examinar um gráfico. Neste gráfico, nós temos todos os países do mundo e o tamanho da bolinha corresponde à população de cada país. Na base do gráfico, nós temos o IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais perto de 1, melhor, mais desenvolvido. Quanto mais perto de 0, pior, menos desenvolvido. Na vertical, nós temos o índice de Gini. Mais igualitário, perto de 0, e menos igualitário, quanto mais perto de 1. Notem o seguinte, que o país que tem um grande destaque é o Japão. O Japão tem uma boa distribuição de renda e também tem o IDH muito alto. A Alemanha também está numa boa posição, a Coreia do Sul. Temos ali as posições de dois países populosos como China e Índia. China aí com uma situação intermediária em termos de distribuição de renda. E cadê o Brasil? Se a gente olhar lá embaixo, notem que o Brasil, apesar de ter melhorado no seu IDH, é um dos países com pior distribuição de renda no mundo. E a gente é melhor do que Serra Leoa. A partir dos anos 2000, aconteceu uma mudança na distribuição das classes sociais no país. Devido ao crescimento da economia, houve uma transformação social em que tivemos uma redução da pobreza, um aumento da classe média, uma melhora na distribuição da renda no país. A redução de pobreza e aumento de classe média no Brasil, inclusive da classe C, que é a classe média baixa, foi decorrente de maior crescimento econômico, redução do desemprego, o aumento no valor dos salários e de programas de transferência de renda como Bolsa Família. Porém, a partir de 2015, a situação mudou. O Brasil apresenta uma grave crise econômica, está em recessão em 2015 e em 2016, e os efeitos da crise econômica brasileira sobre a situação social são efeitos nefastos. Observa-se um aumento do desemprego no Brasil, que chega a cerca de 11,3% em relação à população economicamente ativa,
portanto um grande aumento do desemprego, praticamente o desemprego dobrou em relação ao desemprego existente lá em 2014, são cerca de 12 milhões de desempregados no Brasil. Além do aumento dramático do desemprego no Brasil, em decorrência da crise econômica, o mercado de trabalho está se precarizando, visto que está aumentando o percentual de trabalhadores brasileiros em situação de informalidade, sem carteira de trabalho assinada. Calcula-se que mais de 40 milhões de brasileiros estejam em situação informal. Observa-se também um declínio da classe média, um aumento da pobreza e da extrema pobreza no país e também um aumento da desigualdade social novamente. A situação social pode ainda se agravar caso o governo realize cortes em setores importantes como saúde, educação e moradia. Um outro problema que pode acontecer entre 2016 e 2017 é um aumento da violência no país. Vamos observar uma foto. Eis uma imagem que era muito comum na década de 1990 e que agora, infelizmente, retornou ao país. Filas de desempregados em várias cidades brasileiras. Filas grandes. Em 2016, foram divulgados os resultados do Enem de 2015. Os resultados mostram que continua o abismo entre escolas particulares e escolas públicas no Brasil. Das 100 melhores escolas no desempenho do Enem, 97 são escolas particulares. Entre as escolas públicas, o grande destaque são as escolas públicas, na verdade, administradas pelo governo federal. São os institutos federais e escolas, que são escolas de aplicação vinculadas a universidades brasileiras. O grande destaque é para a Escola de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. A partir de 2015, aconteceram no Brasil a ocupação de escolas por estudantes secundaristas, principalmente do ensino médio, mas também com estudantes do ensino fundamental. Em 2015, em São Paulo, os estudantes começaram a ocupar as escolas exigindo o fim da tentativa do governo Alckmin de fazer uma reorganização das escolas no estado de São Paulo. A reorganização previa o fechamento de algumas escolas, o fechamento de salas de aula e o aumento do número de alunos por classe. As ocupações de escolas em 2015 provocaram o recuo do governo de São Paulo. Em 2016, a onda de ocupações de escolas se espalhou pelo Brasil inteiro. Em São Paulo, os estudantes chegaram a ocupar a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo do governo paulista, protestando contra o escândalo do merendão, que foi o escândalo de corrupção e superfaturamento na merenda escolar em São Paulo, exigindo uma CPI para cuidar do caso. Em 2016, centenas de escolas em vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, estão ocupadas por estudantes secundaristas, que agora protestam contra a proposta do governo federal de reforma do ensino médio. A proposta de reforma no ensino médio é bastante polêmica, visto que torna obrigatórias as disciplinas português, matemática e inglês. E o aluno terá que optar entre ciências humanas, geografia, história, etc., e ciências exatas, como física, química. Portanto, vai haver uma divisão. O projeto do governo vai priorizar, inclusive, o ensino técnico. Uma das principais polêmicas da reforma no ensino médio foi que o governo, inicialmente, teria excluído filosofia, sociologia e educação física entre as disciplinas do rol do ensino médio. Depois, o governo acabou recuando. Mas quais são os argumentos favoráveis à reforma proposta pelo governo Temer? Os argumentos favoráveis são os seguintes: que o ensino médio teria que dar conta dos erros cometidos no ensino fundamental, ou seja, o foco em português e matemática seria
para recuperar os alunos que tiveram um ensino ruim durante o ensino fundamental. E o outro argumento favorável seria preparar melhor os alunos para o mercado de trabalho. O argumento negativo, crítico à reforma, é que a escola perderia espaço de reflexão crítica à medida que tira a obrigatoriedade de ciências humanas, como filosofia e sociologia. Agora vamos ao Você Aprendeu. O Índice de Desenvolvimento Humano tem por indicadores a renda per capita, expectativa de vida e média de anos de estudo. Primeira posição para a Noruega, posição 75 apenas para o Brasil, que tem IDH elevado, e a última posição, 188, para o Níger, na África. O Brasil é um dos países com maior desigualdade social no mundo. Na década de 2000, houve um aumento de classe média e redução da pobreza e da desigualdade. Com a crise econômica entre 2015 e 2016, teve uma redução da classe média e um aumento da pobreza e do desemprego. A média de anos de estudo no país é de apenas 7,7 anos, mas está em elevação. Nos últimos anos, houve a ocupação de escolas por estudantes secundaristas que fazem protestos contra os governos. Começou em São Paulo, contra a reorganização escolar, depois cobrando CPI no caso do escândalo do merendão em São Paulo, e em 2016 contra a reforma no ensino médio proposta pelo governo Temer, com escolas ocupadas em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte. Agora vamos para um exercício. Sobre a ocupação de escolas por estudantes secundaristas em 2016, é possível afirmar que o protesto foi contra, vamos lá, a reforma no ensino superior proposta por Mendonça Filho. Incorreto. B. A reorganização das escolas proposta pelo governo do Paraná. Incorreto. Vamos a C. O fim do ProUni e do FIES devido a dificuldades fiscais do governo. Incorreto. Então vamos para a alternativa D. A reforma no ensino médio proposta pelo governo Temer. Correto. E vamos para E, a implantação definitiva do projeto Escola Sem Partido. Incorreto, portanto ficamos com a alternativa D, visto que a grande polêmica é a reforma do ensino médio proposta pelo governo federal. Concluímos o módulo, nos vemos no próximo. No módulo 3, questões de saúde no Brasil, os destaques são a epidemia de Zika, que tomou conta de parte do país entre o final de 2015 e 2016, a pílula contra o câncer e também protestos, né, de ativistas e pacientes com relação aos custos de medicamentos para doenças raras no Brasil. A fosfoetamolamina sintética, chamada pílula do câncer, foi alvo de polêmica entre 2015 e 2016. O medicamento era distribuído na USP de São Carlos, cidade do interior de São Paulo, por um professor aposentado, Gilberto Chierici, do Instituto de Química da universidade. Porém, a distribuição do medicamento era realizada sem qualquer controle da própria universidade e o medicamento não tinha passado por nenhuma pesquisa mais aprofundada, isto é, o teste com seres humanos. Quando o caso foi descoberto, houve a proibição, não é, da distribuição da pílula contra o câncer, visto que não tinha passado por pesquisa mais aprofundada e não tinha passado pela análise e aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Para a maioria dos cientistas e médicos, essa pílula contra o câncer teria um efeito muito limitado e insignificante no combate à doença. As pesquisas estão sendo realizadas no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e já indicam que a droga ela é segura, mas os efeitos ainda são efeitos, pouco significativos em relação à doença. Entre o final de 2015 e 2016, o Brasil sofreu uma grande epidemia de dengue, chikungunya e zika, que são vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Vamos aos fatores que contribuíram para as epidemias. Vamos a uma lista de fatores que favorecem as epidemias de dengue e zika no país. Clima quente e úmido, urbanização desordenada, isto é, muitas áreas com água limpa e parada que estimulam a proliferação do mosquito. Problemas de saneamento básico no Brasil, isto é, a falta de água leva muitas famílias a armazenarem água de forma inadequada e a disposição incorreta do lixo. O baixo nível educacional da população também estimula a proliferação do mosquito. No mapa a seguir, os países destacados em vermelho são aqueles onde há transmissão de dengue. Observem nas imagens, a falta de saneamento básico e educação contribuem para a reprodução do mosquito, uma vez que nós temos inúmeros lugares com água parada, inúmeros lugares com disposição inadequada do lixo, que propiciam a reprodução do Aedes. Agora vamos para alguns mapas. Mundo Zika. Observem o seguinte, ocorrência de Zika no mundo. Os países que estão em amarelo, incluindo aí Brasil, Colômbia, México, nações da América Central, são áreas com transmissão ativa do Zika vírus pelo mosquito Aedes. Os países que estão em vermelho são áreas que foram detectadas pessoas infectadas, mas com vírus importado. Ou seja, veio do Brasil, veio da Colômbia. E os países em roxo são locais onde já houve contágio por Zika no passado, nações africanas e nações do Sudeste Asiático. Lembrando que o vírus se originou em florestas equatoriais de Uganda, na África. Brasil, Zika. Na última grande epidemia de Zika, tivemos uma concentração de casos nos estados do Nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco, como a gente pode averiguar no mapa. O vírus da Zika está associado a vários casos de microcefalia no Brasil e também há uma doença muito grave, uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica extremamente perigosa. Observe as imagens. Tivemos no Brasil muitos casos de microcefalia nos últimos anos, e se identificar microcefalia em crianças recém-nascidas quando o perímetro cefálico é igual ou menor que 33 centímetros. No país inteiro aconteceram muitos protestos em 2016, protestos de pacientes, familiares e entidades cobrando do governo que financie os custos de medicamentos caros utilizados em doenças raras. Os manifestantes estão pressionando o Supremo Tribunal Federal para que aprove o custeio desses medicamentos caríssimos no combate a doenças raras no Brasil. Vamos ao Você Aprendeu? Fosfoetanolamina, a chamada pílula contra o câncer, era distribuída sem autorização da Anvisa na USP de São Carlos, em São Paulo. Para a maioria dos cientistas, este medicamento não tem efeito e está em fase de testes no Instituto do Câncer de São Paulo. Epidemia de Zika, vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, fatores de propagação no Brasil, o clima quente e úmido,
urbanização desordenada, problemas de saneamento básico, como acesso à água e disposição do lixo, e ineficiência da educação. O vírus Zika está associado a doenças como microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. O maior número de casos no Brasil localiza-se na região Nordeste. Também aconteceram vários protestos contra o governo, exigindo que o governo banque medicamentos caros utilizados no tratamento de doenças raras. Vamos resolver um exercício. Em 2016, ocorreram muitos casos de Zika no Brasil. Sobre o vírus, é correto afirmar que, vamos à alternativa A, pode ser transmitido pelo pernilongo comum, incorreto, isso não foi comprovado. Vamos para B, provoca os mesmos sintomas e consequências do vírus chikungunya, também errado, a Zika é muito mais grave. C, está associada a casos de microcefalia e síndrome de Guillain-Barré, correto. E vamos para D. O vínculo entre Zika e microcefalia foi descoberto por cientistas europeus. Não. A descoberta foi realizada por cientistas e médicos brasileiros. E vamos para E. O país com maior número de casos é a Colômbia. Incorreto. O país com maior número de casos é o Brasil. Portanto, a alternativa C é a alternativa certa, visto que o vírus da Zika está associado a síndromes como a microcefalia em recém-nascidos e também a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica muito grave. Concluímos o módulo, nos vemos no próximo. No módulo 4, a nossa prioridade vai ser para a mobilidade urbana, a polêmica entre Uber e taxistas no Brasil, também indicadores de violência, UPPs e conflitos entre indígenas e fazendeiros em Mato Grosso do Sul. O Brasil apresenta vários problemas de mobilidade urbana, visto que nas últimas décadas investiu pouco em transporte coletivo, o que gerou precariedade, né, e superlotação em ônibus, trens urbanos e metrô. Durante bastante tempo teve prioridade para o transporte individual e obras viárias. Isso provocou grandes congestionamentos de trânsito, aumento da poluição do ar e aumento da poluição sonora. Nos últimos anos, aumentou o tempo perdido pelos trabalhadores nos deslocamentos entre suas casas e os locais de trabalho e estudo, isto é, aumentou o tempo dos movimentos pendulares. Outro problema é o grande número de acidentes de trânsito com vítimas fatais no país. Nas imagens a seguir, algumas soluções para a mobilidade urbana no Brasil: a construção de corredores e faixas exclusivas para ônibus, um investimento em metrô e trens urbanos e a implantação de ciclovias e ciclofaixas. Nos últimos anos, muita polêmica com a chegada do Uber ao Brasil. Trata-se de uma empresa de origem americana que utiliza um aplicativo de celular. No Brasil, cerca de 50 mil motoristas já aderiram ao Uber. Uma das vantagens para os consumidores é que o valor é mais baixo do que eu pago em táxis. Os motoristas de táxi estão reclamando muito do Uber, visto que existe pouco controle do governo, né, sobre esse aplicativo, sobre essa empresa. Reclamam de concorrência desleal.
Vamos observar uma imagem. Desde 2015, aconteceram vários protestos de taxistas contra o Uber no Brasil. Inclusive casos de violência contra os motoristas promovida por taxistas. O quadro é bastante polêmico em várias cidades que tentam regulamentar o Uber, como São Paulo. E já se verificam muitos problemas. Os motoristas do Uber já estão reclamando do retorno financeiro baixo, que o aplicativo fica com 25% de cada corrida, e que também acontecem fraudes, isto é, assaltos de clientes, visto que bandidos se fazem passar por motoristas do Uber. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, tem uma das taxas de homicídios mais elevadas, cerca de 29 homicídios a cada 100 mil habitantes. Destaca-se o crescimento do crime organizado, em que nós temos a atuação de organizações criminosas dentro e fora do sistema prisional. Em 2016, tivemos muitos atentados comandados pelo crime organizado de dentro do sistema carcerário brasileiro. O estado mais atingido por atentados, inclusive com incêndios em ônibus, foi o Rio Grande do Norte durante 2 semanas. Vamos examinar agora uma tabela. Nesta tabela eu tenho dados recentes sobre violência no mundo, a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes, são dados de 2012, comparativos do mundo inteiro, e nós temos aí Honduras como o país mais violento do mundo, uma taxa de homicídios chegando a 90 por 100 mil, em segundo lugar Venezuela, em seguida Belize, El Salvador, Guatemala, e o Brasil apresenta a posição de número 16 entre as nações mais violentas do mundo. Na América do Sul, o Brasil fica na 3ª posição, atrás da Venezuela e da Colômbia. Quanto aos estados brasileiros, os estados mais violentos são Alagoas, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Goiás, Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraíba, Bahia e Pernambuco. Os estados menos violentos, uma taxa de homicídios mais baixa: Minas Gerais, Piauí, São Paulo e Santa Catarina. Agora, outra pesquisa impressionante. Nessa pesquisa recente, nós temos as cidades mais violentas do mundo, e entre as 50 cidades mais violentas do mundo, 21 são brasileiras. Ali no gráfico temos, em primeiro lugar, Caracas, na Venezuela, em segundo lugar, San Pedro Sula, Honduras, e aí temos Fortaleza, no Brasil, na 12ª posição. Vamos ao perfil das vítimas de violência no Brasil. Nesse gráfico recente, temos a probabilidade de ser vítima de homicídio por idade segundo raça ou cor de pele, dados de 2010. Notem que as principais vítimas de violência são homens, negros, jovens, visto que a faixa etária com uma probabilidade maior está ali a partir dos 16 anos, entre 16 anos e cerca de 30 anos de idade, e moradores da periferia. Notem a grande diferença no gráfico entre homens negros, mais vulneráveis à violência, quando comparados a homens não negros. Nos últimos 10 anos, no Rio de Janeiro, foram implantadas as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, em várias comunidades da cidade, e o efeito das UPPs foi a redução dos índices de violência nas favelas cariocas. A lógica das UPPs é de ocupação de um território antes dominado pelo crime organizado. E com a implantação, inclusive, de políticas públicas nessas áreas e de uma ocupação permanente e comunitária pela polícia. Entre 2015 e 2016, aconteceram vários problemas nas UPPs do Rio de Janeiro. O primeiro problema são atentados
cometidos pelo crime organizado contra policiais e contra as instalações das UPPs. Também tivemos diversos casos de violência policial contra moradores. E agora a grave crise financeira que assola o governo do estado do Rio de Janeiro, que já não tem recursos para a segurança pública, o que está afetando as UPPs. A saída do melhor secretário de Segurança Pública do país, José Mariano Beltrame, agora em 2016, pode piorar o quadro da segurança pública no Rio de Janeiro. Vamos a um caso recente. Em 2016, aconteceram confrontos entre crime organizado e policiais, com tiros na favela Pavãozinho, próximo a Copacabana, na Zona Sul, o que já demonstra a fragilidade das UPPs na cidade. E observe o mapa com as UPPs no Rio de Janeiro. Em 2016, também tem acontecido vários conflitos pela posse da terra no Brasil, envolvendo indígenas e fazendeiros. Os conflitos estão concentrados no estado de Mato Grosso do Sul e fizeram várias vítimas indígenas das etnias Terena e Guarani Kaiowá. Vamos observar um caso específico. Aí temos um indígena ferido em um conflito pela posse da terra em Mato Grosso do Sul. No mapa, a localidade de Carapó, onde houve um grave conflito entre fazendeiros e indígenas pela posse da terra. Vamos agora, você aprendeu. Uber. Taxistas criticam a competição desleal. Causas de violência no Brasil. Desigualdade social, crescimento do crime organizado, aumento do tráfico e consumo de drogas, ineficiência da segurança pública, do judiciário e do sistema prisional. Alagoas é o estado mais violento, Santa Catarina é o estado menos violento. Em 2016 aconteceram muitos atentados promovidos pelo crime organizado no estado do Rio Grande do Norte. UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, instaladas em comunidades do Rio de Janeiro e devido à crise financeira e à saída do secretário José Mariano Beltrame, a situação das UPPs se agrava. Aconteceram conflitos na comunidade Pavãozinho, próximo a Copacabana e Ipanema. Em Mato Grosso do Sul, continuam os conflitos e assassinatos de indígenas em conflitos pela posse da terra com fazendeiros. Vamos resolver um exercício. Vamos ao enunciado. A política das UPPs no Rio de Janeiro enfrenta desafios. Selecione um dos problemas que afetam essa política de segurança pública na atualidade. Então vamos lá. A permanência do secretário José Mariano Beltrame. Incorreto, já que o secretário Beltrame está saindo da Secretaria de Segurança Pública após mais de 10 anos no cargo. Vamos para B. A crise financeira do Rio de Janeiro. Ok. Agrava a situação da segurança pública no estado. Vamos para C. Os problemas de saúde do governador Fernando Pezão, do PMDB. Incorreto. Vamos para D. Elevados salários pagos aos policiais. Pelo contrário, o Rio de Janeiro é um dos estados cujos salários de policiais estão entre os mais baixos. Vamos para E. A vitória de Marcelo Crivella para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Lembrando que a responsabilidade sobre a segurança pública e sobre as UPPs da cidade do Rio de Janeiro é do Estado do Rio de Janeiro e não da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então ficamos com a alternativa B, visto que a grave crise econômica, financeira do Estado do Rio de Janeiro está provocando cortes dramáticos em setores como saúde, educação e segurança pública e atraso no pagamento de funcionários públicos. Concluímos a aula, nos vemos na próxima.